Muito bem, mulheres de um lugar em Betânia. Eu estou muito feliz porque chegamos ao módulo 2, o perfume que marca. E hoje, na primeira aula, nós vamos falar sobre o valor do vaso e a identidade que se enxerga através dele. A gente sabe, a gente já leu aqui e falamos sobre isso no nosso último encontro sobre João 12:3, aonde Maria, ela entrega, ela derrama e ela quebra o vaso e o perfume se espalha por toda aquela casa, por todo aquele ambiente. Então, quem entende o valor daquilo que carrega, entrega. E foi isso que Maria fez. E hoje na nossa aula nós vamos enxergar esse valor aos olhos de Jesus e desfazer assim algumas mentiras sobre a tua identidade e reconhecer o vaso que há dentro de cada uma de nós, o que há dentro, e preparar o coração para derramar. Mas antes, vamos falar com Deus. Espírito Santo, nós te agradecemos por esse dia, pelo nosso discipulado, por esse ambiente, Pai, onde a tua presença se derrama, aonde a tua glória se manifesta. Nós te agradecemos, Pai, e pedimos a tua direção para esse tempo, Pai. Fala ao coração de cada filha tua, manifesta a tua vontade, Senhor, os desejos que há em ti, Pai, e que cada uma de nós possamos nos derramar na tua presença. Espírito Santo, se o Senhor não convencer, se o Senhor não tocar, de nada vale nós estarmos aqui. Então eu peço a ti, nos conduz, ó Pai, ao centro da tua vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, nós vamos aqui, hoje, deixa eu aumentar um pouquinho o som, aqui onde eu moro agora, antes no apartamento que eu estava era o 10º andar, então não se ouvia barulho, né? Não se tinha muito barulho porque era alto. Aqui onde eu moro é o 1º andar. Então eu percebi que tem mais barulhos assim. Então às vezes você vai estar ouvindo o áudio do propósito ou até mesmo aqui, e pode ser que tenha mais barulho por conta que passa carro, passa moto, né? Não é tão alto como antes. E eu percebi que parece um transformador ligado aqui do lado também, que deve ser de algum poste de luz, né? Então eu aumentei um pouquinho aqui para que você possa ouvir bem. Então, hoje nós vamos falar sobre o olheiro e o vaso. Por quê, Paty? Porque antes de Maria derramar o vaso, quebrar o vaso, Deus formou o vaso. E aí nós vamos criar essa conexão. Cada uma de nós somos vasos trabalhados na mão do olheiro. E não há um vaso igual ao outro. Existem rachaduras, cada uma de nós, né, carregamos rachaduras, carregamos bolinhas, né, que se o barro não for muito bem amassado, a gente tem algumas bolinhas, algumas pedrinhas na nossa, né, criação do nosso vaso, mas isso não diminui quem a gente é, porque torna a nossa história única. Cada uma de nós tem uma história, tem uma vida, tem uma vivência. E o valor do vaso também, ele não tá na aparência, mas naquilo que a gente carrega dentro. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Jeremias, né? Porque o inimigo, ele quer que você esqueça quem você é. Mas Jesus quer que você lembre quem ele é em você, quem ele é em nós, e isso faz toda a diferença. Então, Jeremias capítulo 18, tá? Eu vou ler na NVI, mas depois, se eu achar necessário, eu já tô aqui com a mensagem aberta também. Aqui diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do olheiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do olheiro e o vi trabalhando com a roda.
Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o olheiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do olheiro, assim vocês são nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Então, aqui o Senhor ele está trazendo um aviso e também um convite, porque o Senhor ele quer o quê? Que você entenda quem você é nele, né? Identidade é o perfume que você vai exalar em Cristo. Identidade não é o que aconteceu com você. Identidade é o que Deus diz sobre você. Então, o passado, aquilo que ficou para trás, não define o vaso. Mas o que define o vaso é as mãos aqui, ó. Tô com o meu copo, né? É as mãos do olheiro no vaso. As mãos dele. Então, você é amada, chamada, separada, curada no processo, para que você viva a sua verdadeira essência, a sua verdadeira identidade, e assim você derrama, né, e espalha o perfume. Então eu quero que você entenda o seguinte: descer até a casa do olheiro, como Jeremias fala, que o Senhor o convidou a descer. Descer é uma decisão. É algo que Deus pede, mas nós é que nos sujeitamos à vontade dele. Descer é você tirar a capa, é você tirar as máscaras que muitas vezes nós colocamos. Então, descer a casa do olheiro é você descer para o olheiro pegar o vaso que é você e quebrar, amassar, desfazer, desconstruir. Então, quando o Senhor nos convida a descer a casa do olheiro, é uma decisão. É como o discipulado aqui, você decidiu fazer parte. É uma decisão. E descer a casa do olheiro faz parte dessa decisão, faz parte dessa desconstrução. O olheiro não pode fazer se o vaso não se rende, se o vaso não entende que ele precisa descer para que ele trabalhe na sua identidade. E não é fácil descer. Não é fácil tirar máscaras, tirar capas, tirar a religiosidade. Não é fácil descer para aquilo que muitas vezes é novo, que é desconfortável, mas é necessário. É necessário descer. É necessário parar tudo e descer. É por isso que o nosso propósito dos 21 dias do quarto de guerra é tão importante. Porque nós precisamos entender isso. Descer é necessário, parar é necessário, ficar em silêncio é necessário, para que o Senhor, ele venha fazer com que a gente venha viver a nossa essência. Então assim, ó, cada degrau que você desce, mais próxima do olheiro você fica, mais próxima do teu propósito, mais próxima da identidade. E aí você pode exalar, derramar o bom perfume, o perfume de Cristo. Então, minha querida, lembra, nós já falamos aqui. No versículo 2, a Bíblia fala que lá na casa do olheiro nós podemos ouvir o que ele tem a dizer, né? Aqui, ó, a Bíblia vai dizer, Jeremias, acho que eu fechei, deixa eu abrir de novo aqui. Jeremias, capítulo
18, Jeremias 18, versículo 2 diz assim: vá à casa do olheiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Deixa eu deixar marcado aqui. Então, vá à casa do olheiro e ali você ouvirá a minha mensagem. É lá que a gente ouve. E a gente já aprendeu aqui que as minhas ovelhas, João 10, 27 diz, ouvem a minha voz. Eu já trouxe um estudo aqui no nosso último encontro e também dentro do propósito dos 21 dias, sobre como a ovelha, ela ouve, como ela obedece, por que ela se submete. Ouvir aquilo que realmente vem de Deus é somente quando a gente decide descer cada degrauzinho para ter um encontro com o olheiro. E aí a transformação ela começa quando a gente começa e passa a ouvir a sua voz. É aonde a gente cala as outras vozes e passa a escutar a voz daquele que nos conhece, que nos criou. Mas para isso eu te falo de novo. Você precisa descer, degrau por degrau, descer. Quando nós descemos, nós podemos ver o quê? O Pai, o olheiro trabalhando no vaso. E quando você vê um olheiro trabalhando, né? Você pode perceber que ele faz o quê? Ele tá lá com o vaso, ele começa a trabalhar o vaso. Ele vai trabalhando o vaso, ele pega a água e começa a moldar o vaso. Ele começa a trabalhar com as mãos. Então as mãos do olheiro tocam em você. Ele começa a tocar em você. E ele começa a trazer água. Eu tenho aqui anotado, né? Eu tenho aqui uma agenda que o nome é Um Lugar em Betânia, né? E eu tenho aqui as minhas anotações. Então, eu vou trazer aqui aquilo que eu escrevi para que você possa entender a essência disso. Quando você vê um olheiro trabalhando, ele usa água para moldar o vaso. Em João 4, 13 e 14, diz que Jesus é a água viva. Todo o trabalho começa no interior do vaso. Todo o trabalho começa de dentro para fora. Então, isso que nós estamos fazendo aqui no discipulado é exatamente isso. É de dentro para fora. É primeiro em mim e depois através de mim. É primeiro em mim. A obra começa aqui, no meu coração, nas minhas emoções, nos meus medos, no eu escolher me submeter ao olheiro e deixar com que ele trabalhe em mim, deixar com que ele traga água, né? Que ele me amasse quando for preciso. E talvez você está na casa do olheiro hoje. Talvez hoje você está sendo amassada, quebrada. Nada do que você quer acontece, nada do que você pede acontece. Mas você precisa entender algo. É na casa do olheiro que você escuta ele. É na casa do olheiro que ele toca em você. E ele traz água viva sobre você. Mas também é na casa do olheiro que o vaso se quebra. No versículo 4 diz: o vaso se quebrou na mão do olheiro. E isso é para nós. E isso é para nós, porque veja que muitas vezes a gente pensa que essa palavra é só para quem está lá fora. Essa palavra é para nós que estamos aqui dentro. Porque nesse momento que o vaso se quebra nas mãos do olheiro, quer dizer, é Deus quebrando a gente que busca, a gente que ora, a gente que conhece, justamente porque a gente decidiu descer. Então, nesse momento, todos os questionamentos vêm. Você começa a pensar em tudo que você já fez até hoje. E quanto tempo você está perdendo, achando que não precisava descer. Quanto tempo você perdeu achando que não precisava descer? E aí vem muitas vezes cobranças externas, cobranças internas, dizendo assim para você: o que você está fazendo aí parada?
O que você está fazendo aí parada? Tem tanta obra para fazer, tem tanta coisa para fazer e você desce para a casa do oureiro. Você desce para ficar aí. As pessoas não vão entender que nós estamos sendo transformadas, que nós estamos sendo reconstruídas por Ele, para viver o nosso propósito, a nossa identidade. E se você der ouvidos às perguntas que ecoam dentro de você, será que realmente isso que eu estou fazendo é o que Deus quer? O seu vaso vai ficar cheio de rachadura, de imperfeições. E você não vai fluir da maneira que Deus quer. Porque um vaso com rachaduras não cumpre o seu propósito. Não cumpre. É igual aqui o meu copo, vou trazer ele de novo. Se ele tivesse aqui, ó, uma rachadura aqui, né? Se ele fosse cheio de imperfeições, rachaduras, eu ia colocar água nele, ia vazar, ia derramar. Não ia ter água que ia parar aqui dentro, porque ele tem rachaduras, frestas. E assim é nós. Se o nosso vaso está cheio de rachaduras, o perfume não fica. A água do Espírito vaza, não fica. Então, eu não cumpro o propósito porque um vaso rachado, um vaso com pedrinhas, com bolinhas, não cumpre o propósito. Então, é por isso que o olheiro quebra o vaso. O vaso foi quebrado nas mãos dele. É nas mãos dele que você está, é nas mãos dele que você vai ser quebrada. Um vaso quebrado nas mãos do olheiro. Tá tudo bem, porque você está no lugar certo para ser reconstruída, para ser refeita. Agora, se o seu vaso quebra no lugar errado, nas mãos erradas, você não será reconstruída, você não será refeita e você não viverá o seu propósito. O Pai, ele vai nos quebrando por partes, senão a gente não aguenta. Já viu um prédio? Quando eles vão demolir um prédio, né? Eles colocam ali os explosivos em várias partes do prédio, né? Mas eles começam, né, quebrando a estrutura e vai subindo aquelas explosões de forma, eu acho que eles tipo vão cronometrando, né, e vão explodindo aquilo. A desconstrução na casa do olheiro é dessa forma. Primeiro ele quebra a nossa estrutura. Aquilo que a gente achava que era sólido, aquilo que a gente achava que era o certo, ele vai tirando os nossos métodos, ele vai tirando aquilo que nós aprendemos que era dessa forma. Então ele vai nos quebrando por partes, senão a gente não aguentaria. Então nós precisamos permitir descer e ser barro nas mãos do olheiro. Ser barro. Pois de nada adianta a gente ser vaso bonito, cheio de obras, né? Cheio de seguidores, cheio de clientes, cheio de pessoas que sabem quem a gente é, que reconhecem os nossos títulos. De nada adianta a gente ser um vaso bonito, cheio de obras, cheio de si mesmo e longe das mãos do olheiro. Não adianta nada. Muito mais vale eu e você sermos um barro nas mãos do Senhor e nos deixarmos sermos moldadas por Ele. Nós somos vasos de barros pequenos, tão pequenos quanto o vaso de alabastro da mulher de Betânia. Tão pequenos, mas que pode carregar um perfume precioso se nós deixarmos sermos quebradas por Ele e permanecer na olaria, porque é nessa constância de moldar o barro que nós somos curadas e Deus vai nos aperfeiçoando até nós cumprir o nosso propósito.
Então que você diga, Senhor, se há alguma rachadura no meu vaso, se há alguma sujeira, porque todo barro traz algum tipo de sujeira. Nós precisamos passar pelo mesmo processo, separar o barro, amassar o barro, colocar o barro na forma, passar pelo fogo que purifica, e o fogo deixa o vaso resistente para que a gente possa passar por esse processo, pelo processo de cura, de transformação, para que você possa viver a sua identidade. Nós somos, repita comigo, eu sou um vaso de barro pequeno, tão pequeno quanto o vaso de alabastro nas mãos de Maria em Betânia. Mas eu sei que dentro de mim eu carrego um perfume precioso, o perfume da presença do meu amado. E hoje eu decido, eu me permito descer até a casa do olheiro, ouvir as suas instruções. E se for necessário, eu passo pelo processo de ser quebrada por Ele, moldada por Ele. Eu passo pelo processo dele trazer água sobre a minha vida. E eu deixo com que Ele amasse o barro da minha vida para que tudo que for necessário saia. Rachaduras, sujeiras, mágoas, ressentimentos. E eu deixo com que Ele venha me moldar novamente, me refazer novamente. E se eu tenho que passar pelo fogo, eu vou passar pelo fogo, porque eu sei que Deus está extraindo o melhor de mim. O melhor de mim. Porque eu sei que lá na frente o meu vaso pequeno, vai exalar o bom perfume de Cristo. Diga para Ele, eu quero, Senhor, eu quero ser um bom perfume para Ti. Eu quero ser uma fragrância que Te agrada. Eu quero ter a essência que Te agrada. Ah, Espírito Santo, esse lugar é Betânia, Pai. É aqui que nós queremos ficar. Aos Teus pés, derramando, Senhor, uma fragrância suave. Ah, Espírito Santo, invade essa casa. Convida essa mulher a descer à casa do olheiro e que ali ela seja transformada por Ti, ó Deus. Transformada por Ti, transformada por Ti. É tão bom a gente poder entender que a nossa identidade é o perfume que nós exalamos antes de qualquer palavra, de qualquer mensagem. O perfume ele chega antes, né? Muitas vezes nós temos amigas ou nós mesmos, né? Eu tinha uma amiga lá em Curitiba quando eu morei lá, que ela sabia quando eu ia para a igreja antes dela, porque ela dizia assim, quando ela chegava e me via lá, ela dizia assim, eu sabia que tu estava aqui. Eu dizia, como é que tu sabia? Ela disse, eu senti o teu perfume no elevador. Então assim, o perfume, ele alcança e fica, ele deixa marcas em lugares aonde a gente, sem palavra, vai alcançar. Identidade não é o que aconteceu com você. Então deixa o Senhor trabalhar no vaso. Deixa Ele te moldar no vaso. A mulher que sabe quem é, ela não compete, ela não se compara, ela não se diminui. Então deixa o Senhor curar as rachaduras do teu vaso. O vaso não precisa ser perfeito, ele tem que ser cheio. Rachaduras são feridas emocionais ou espirituais que muitas vezes carregamos. As rachaduras, elas falam de rejeição, comparação, vergonha, abandono. Então, antes de derramar, é preciso deixar Jesus restaurar. No Salmo 147:3 diz que Ele cura os quebrantados de coração.
Cristo não rejeita, não descarta vasos rachados, mas ele desmancha e refaz. Ele desmancha e refaz. Ele amassa aí, ele amassa o barro para que você possa ser refeito. Então, eu quero que você entenda assim: deixa a graça do Senhor entrar na tua vida, entrar nas fendas, para que você possa derramar esse perfume. Maria não derramou qualquer perfume, ela derramou o perfume mais precioso. O valor do vaso não está no exterior, mas está no conteúdo. Às vezes as pessoas olham para ti e pensam assim: fulana, mas ó, quem é ela? Ela carrega o bom perfume de Cristo, a identidade dela. Então, o teu valor não está no que as pessoas veem, ele está naquilo que você exala do teu exterior, no teu conteúdo. Maria se aproximou porque sabia que Jesus via valor nela. E Jesus é esse que vê valor em você. Quando você entende isso, a tua adoração se torna ousada. A tua adoração não tem medo da opinião dos outros, porque você não oferece o que tem, você oferece quem você é para ele. E aí você se derrama. Amém, minha querida? Para nós não nos prolongarmos muito aqui no nosso discipulado de hoje, módulo 2, não se esqueça, módulo 2, discipulado número 1, eu quero que você faça um exercício, tá? No final de cada módulo, a gente vai entregar o PDF com todos os exercícios, tá? Aqui eu quero que você faça uma ativação de quem você é em Cristo. Então você vai escrever uma lista com afirmações espirituais. Eu sou filha, eu sou amada, eu sou vista, eu sou desejada, eu sou um vaso escolhido. E você vai orar: Jesus, abre os meus olhos para que eu possa ver o valor que está em mim através dos teus olhos. Cura as rachaduras do meu vaso, Senhor. Restaura a minha identidade. Me ensina a me aproximar de Ti com confiança. Me ensina a descer à casa do olheiro e permanecer o tempo que for necessário. Me ensina, Deus, a não fugir do processo de amassar o vaso, do processo de separar o barro, amassar o barro, colocar o barro na forma e passar pelo fogo. Esse é o processo. Então que você diga: Senhor, não me deixa fugir. Não me deixa fugir do processo. E você pode escrever no teu diário da jornada: meu vaso vale porque pertence ao olheiro. E você pode até compartilhar no grupo uma verdade que você descobriu sobre a tua identidade. Não se esqueça, nós podemos ser um vaso pequeno, mas nós carregamos um perfume tão cheiroso, tão suave, tão maravilhoso, com uma essência da adoração, como Maria derramou em Betânia. Que Deus te abençoe. Se você ouviu até aqui, deixa aqui para mim embaixo seu comentário, o que você entendeu sobre ser vaso nas mãos do olheiro. Muito mais vale ser barro nas mãos dele e se deixar ser moldado do que ser um vaso cheio de rachaduras que não cumpre o seu propósito. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.